Olá, moçada! Vamos retomar aqui então com a tabela periódica, né? Classificação periódica dos elementos. Como a gente fala, né, gente? Tabela periódica. Por que esse termo, tabela? Porque de fato, né, desde Mendeleev, teve-se a ideia de organizar esses elementos numa tabela. E uma tabela, como sabemos, é uma associação de linhas e colunas, né? Então a tabela periódica, apesar de nem todas as linhas e colunas serem completinhas ali e tal, tá? Mas de fato é uma tabela, né? São linhas e colunas associadas ali, onde nós temos 7 linhas e 18 colunas, tá? Então, essas linhas, né, essas horizontais, são chamadas de períodos ou séries, e as colunas, né, as 18 colunas, são chamadas de famílias ou grupos. Então eu posso dizer que a tabela periódica ela é constituída por 7 períodos, tá? E 18 famílias, 18 grupos, tá? O período ou série, ele indica exatamente o número de camadas que o elemento tem. Camadas, lembra da distribuição eletrônica? Tá? O número de níveis que o elemento tem. Eu até coloquei aqui, ó, o primeiro elemento lá da tabela é o hidrogênio, número atômico 1. A distribuição dele, 1s1. Hélio, 2, distribuição 1s2. Vejam que o hidrogênio e o hélio, cada um deles tem apenas uma camada. Na verdade, são os dois únicos elementos formados por uma única camada, né? Por isso que são os dois únicos elementos que estão no primeiro período. A primeira linha tem apenas 2 elementos, que são o hidrogênio e o hélio. Olha aqui a distribuição eletrônica do lítio. 1s2, 2s2. Né? Então o lítio tem a camada 1 e tem a camada 2. Se o lítio tem 2 camadas, ele está no segundo período. Né? Se a gente olhar aí a tabela periódica, o lítio está ali no segundo período, porque ele tem 2 camadas. E assim segue. Ó, o cloro, a camada de valência dele é 3. Né? Ou seja, tem 3 camadas. O cloro está lá no terceiro período da tabela periódica. Tá? Aqui quem mais? O ferro. O ferro tem 4 camadas. Tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4. A última camada é a quarta. Portanto, ele tem 4 camadas. O ferro está no quarto período. Tá? Então, o que indica o número de ordem do período de um elemento? O número de camadas que ele tem. Ou, se preferirem, o número de camadas que o átomo tem corresponde ao período em que ele se encontra. Tudo bem? Qualquer elemento que tenha 5 camadas da sua distribuição eletrônica vai estar no quinto período. Qualquer elemento para estar no quinto período tem que ter 5 camadas, como queiram. Beleza? E a família, né? Família ou grupo, esse nome família é exatamente pela semelhança, né? Os elementos que estão ali no mesmo grupo, eles têm propriedades semelhantes. Se a gente pegar, por exemplo, aqui os elementos da primeira coluna, né? Família 1A, a gente vai tratar um pouquinho disso aqui. O grupo 1, ou família 1A, né, que são os chamados metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Né? Esses elementos, eles constituem uma família exatamente por eles terem propriedades semelhantes. Tá? E assim segue. Nós vamos começar aqui pelo que a gente chama de famílias A, que são os elementos representativos. Tá? Em princípio, existe uma classificação da tabela para essa tabela periódica, né, que não é a da IUPAC, é uma classificação mais antiga, de um grupo chamado Chemical Abstract, que ela divide a tabela em 2 grandes grupos, famílias A e famílias B. Né? E aí numera de 1 a 8 as famílias A, de 1 a 8 as famílias B. Então tem 1A, 2A, 3A, etc. Até 8A, 1B, 2B, 3B, etc. até 8B. Tá? Só que a IUPAC tem uma sugestão mais recente que numera de 1 a 18 sem usar essas letrinhas. Né? Quando se estuda para um vestibular, o próprio Enem, a gente não sabe o que vem por aí, né? Eu sugiro que a gente estude as 2 formas, começando por essa que divide em A e B. Depois a da IUPAC fica mais fácil. Tudo bem? Então vamos começar aqui pelas chamadas famílias A, elementos representativos, característicos ou típicos. E também temos aqui os gases nobres. Tá? Uma característica desses elementos é ter a sua distribuição eletrônica terminada no subnível S ou P, sempre da última camada. Sempre da última camada. Tá? Então, se eu fizer uma distribuição eletrônica terminar no subnível S ou P, e vai sempre estar na última camada, isso, tá? Ele é um elemento de família A. Tá? O hidrogênio não entra nessa parte, tá, gente? Porque o hidrogênio, na verdade, ele não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica. Ele é um elemento estudado à parte. A gente fala que é um elemento sui generis, né? Um elemento atípico, tem lá suas próprias características. Os alunos às vezes até gostam de brincar, né? Vamos encontrar uma família com hidrogênio, quem adota o hidrogênio, porque realmente ele não está em nenhum desses grupos. Ele, de fato, é um elemento à parte. Tá bom?
Mas se a gente vê, por exemplo, o lítio, terminando no subnível S, família A. O cloro, o subnível mais energético é o subnível P, família A. Se o mais energético for S e o P, família A. Tá? O ferro, o subnível mais energético do ferro é o subnível D. Portanto, ele não é de família A. Por enquanto, vamos falar só isso. Não é de família A. Tudo bem? Se nós fizermos a distribuição eletrônica, tá? E o subnível mais energético for o subnível S com um elétron, ele faz parte aqui do primeiro grupo da tabela periódica, que é o que a gente chama de família 1A. Família 1A, metais alcalinos, né? Ou grupo 1 da tabela periódica. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, que não deu para colocar todos, né? Eu botei a reticênciazinha. Tá bom? Se eu fizer a distribuição eletrônica e terminar no subnível S com 2 elétrons, aí ele é um elemento da família 2A. Né? O grupo 2 da tabela periódica é um metal alcalino terroso. Tá? E lembre-se que o subnível S tem no máximo, né, 2 elétrons. Então não existe S3, S4. Então por isso que a gente passa já para o subnível P. Se eu fizer a distribuição eletrônica e o subnível mais energético for o subnível P com 1 elétron, aí a família 3A. Aí já é o grupo 13 da tabela periódica. Família 3A, grupo 13 ou família do boro. Tá? Não tem um nome específico para ela, por isso que a gente chama família do boro, que é o primeiro elemento. Por que família 1A, família 2A? A 1A é 1, 2A é 2, né? E a 3A é 13. Nós vamos ver isso na sequência. Por enquanto, nós vamos mais nos ater aqui à história do 1A, 2A, etc. Mas no momento certo eu lembro com vocês isso. Tá bom? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica de um elemento e terminar no subnível P com 2 elétrons, aí já é a família 4A, família do carbono. Tá? Carbono, silício, germânio, estânio, chumbo. Tá? Aqui já não deu, aqui eu botei a reticência. Tá bom? Terminou em P3. Aí é a família 5A, a família do nitrogênio. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Tá? Se terminar no subnível P4, aí nós já temos um elemento da família 6A. O grupo 6A, nesse grupo de elementos que a gente chama de família 6A, eles são chamados também de calcogênios, família importante, família do oxigênio. O oxigênio é um elemento muito importante. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Tá? E o grupo 7, ou melhor, o grupo 8, aliás, faltou aqui até o 7A, né, gente? Mas não tem problema não, a gente bota isso aqui rapidinho. Tá? Eu pulei do 6 para o 8. A família 7A, os elementos são chamados de halogênios. Tá? E aqui nós temos os elementos flúor, deixa eu pôr aqui o símbolo, tá, gente? Rapidinho a gente coloca. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, etc. Que a gente está aqui, né, com pouco espaço. Tá? Esses têm como subnível mais energético o subnível P, tá, com 5 elétrons, P5. Tá bom? Então, P1, P2, P3, P4, P5. E a família que eu tinha posto antes, né, que na verdade são os gases nobres, a gente chama de família 8A ou grupo 0 ou gases nobres, né, que aí tem o hélio, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá? E por último agora, organociônio, né? Tem os novos elementos, a gente vai ter um videozinho tratando mais especificamente desses últimos elementos que foram reconhecidos aí pela EUPAC, inclusive para se colocar, não só para a EUPAC, pelos grupos, pelas sociedades de química e mundo afora, exatamente para essa comemoração dos 150 anos da tabela periódica. Onde a gente fala que a tabela periódica tem 118 elementos já devidamente oficializados. Inclusive, estou com uma tabela aqui, né, que vem daquelas comemorações que eu já falei de 150 anos da tabela periódica. Tá? Então, esses elementos aqui são os chamados gases nobres. Tem como subnível mais energético o subnível P6, exceto o hélio. Eu sempre chamo muito a atenção desses dois elementos, tá, gente? O hidrogênio e o hélio. O hidrogênio, apesar de ter o subnível mais energético S1, ele não é metal alcalino. Na verdade, o hidrogênio não é metal, muito pouco é metal alcalino. Tá? E o hélio, apesar de ter subnível S2, ele faz parte aqui dos gases nobres. Ele é um gás nobre e não um alcalino terroso. Cuidado com isso, tá, gente? Todo metal alcalino tem como subnível mais energético S1, correto. Todo mundo que tiver subnível mais energético S1 é alcalino, metal alcalino. Não, hidrogênio não é. Tá? Idem aqui para 2A, cuidado, porque o hélio é um gás nobre. Tá? Então aqui eu generalizei, tá, gente? Todo elemento de família 1A tem subnível mais energético NS1, onde esse N
é exatamente o número quântico principal lá da última camada. Por exemplo, o lítio está aqui, né? 2S1. Se eu fizesse do sódio, 3S1, do potássio, 4S1, 5S1, 6S1, etc. Generalizando, NS1. Família 2A, NS2, aí 3A, NS2, NP1. Vejam que soma, né, gente? Se terminar em S ou P, é família A. Mas qual família A? De 1 a 8. Aí eu somo os elétrons da camada de valência. Só 1A, 2A, vê, ó, 2 mais 1 deu 3. Família 3A, 2 mais 2, 4. 4A. Até o grupo 0, né, que são os chamados gases nobres, também um grupo à parte, eles não fazem parte aqui dos elementos representativos, né, são os gases nobres, que terminam em S2, P6. Se vocês verem bem aqui, gente, ó, nós já dissemos que o cloro é um elemento de família A, porque o subnível mais energético é o subnível P. Tá? Então ele é um elemento de família A. Mas qual família A? A última camada é a 3. Soma os elétrons da terceira camada. 2 mais 5, 7. Então ele faz parte da família 7A. Quantas camadas tem o cloro? 3. Então ele está no terceiro período. Vejam que eu consigo classificar, né? Terceiro período, família 7A. Se eu for lá na tabela periódica, lá na família dos halogênios, o cloro vai estar exatamente no terceiro período. Tudo bem? Então, quer dizer, a partir, por exemplo, do número atômico do elemento, eu consigo descobrir, né, em qual família, em que período ele se encontra. A gente vai ver isso nos exercícios. Assim como o contrário. Se tu me disseres em qual família e em qual período tal elemento, eu consigo descobrir o número atômico dele. Nos exercícios, a gente explora melhor isso. Tudo bem? Então, eu vou parar por aqui. Nós falamos rapidinho dos elementos representativos. Vamos voltar para falar mais. Tá? Mas os elementos representativos, característicos ou típicos são os elementos da família, de famílias A, que a gente numera de 1 a 8. Tá? 1A, metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênio, 7A, halogênios, 8A são os gases nobres. Tá? Já se usou em algum momento o termo gases inertes, que atualmente não é válido, porque a gente sabe que os gases nobres reagem, né, se combinam com outros elementos. Tudo bem? Não se esqueça, né, de quem não se inscreveu ainda no canal, que se inscreva, né, a gente só ajuda a divulgar melhor o canal. E vocês próprios podem colocar nos grupos de vocês aí, né, ou nas redes sociais, para levar esse canal aí ao máximo número de pessoas. Tudo bem? Assinem lá, né, o canal, acione o sininho, é importante, tá? Isso é muito importante para o projeto de Química é Fácil, que leva aulas aí para todos os estudantes do nosso país. Tudo bem? Então, gente, grande abraço. Até a próxima.